crianças! Bem-vindos à nossa aula do TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje do terceiro ano com a nossa matemática. O assunto de hoje é sequência numérica. Nas nossas últimas aulas, vimos um pouquinho sobre o sistema de numeração, a diferença de algarismo, que é um símbolo, não é isso mesmo? Formando então quantidades, vão formar os nossos números, que vão significar ordem, primeiro lugar. Segundo, medida. Quantos quilos? E as quantidades. Hoje nós temos 5 bolinhas. Amanhã, quantidades. Código. Qual é o número da sua casa? O meu é o número 7. Vimos também um pouquinho da unidade, único, e de quando juntamos 10, as dezenas. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre a centena. Preste bem atenção nesse nome, centena. Qual o número que lembra? Centena. Muito bem. O número da centena vai nos remeter ao número 100. Então, o que significa falar centena? Significa falar que eu tenho de 100 em 100. Vamos retornar ao nosso quadro posicional? Nós temos aqui a unidade formada pelo nosso quadradinho. Vamos pegar aqui o nosso quadradinho. Uma unidade. Quando eu começo a juntar 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, quando eu formo, então, 10, eu faço a troca de unidade por dezena. A dezena, então, eu vou falar de 10 em 10. Unidade, sempre eu vou falar de 1 em 1. Tenho 10 unidades, troquei por uma dezena. Vamos lá. Uma dezena é igual a 10 unidades. Agora, quando eu começo a juntar a minha dezena, 2 dezenas, 20. 3 dezenas, 30. 4 dezenas, 40. 5 dezenas, 50. 60, 70, 80, 90. Muito bem. Eu junto, então, as minhas 10 dezenas juntinhas, aqui elas estão separadas. Eu vou juntar e trocar dezena por centena, por uma placa. Então, aqui, a unidade vai valer um quadradinho, a dezena vai valer uma barrinha e a centena vai valer uma plaquinha, essa plaquinha. Nessa plaquinha, eu tenho 100 unidades. Aqui dentro, cada quadradinho vai valer 100. Então, uma centena, eu tenho 100 unidades. Mas, dentro dessa mesma centena, eu tenho aqui as minhas barrinhas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barrinhas. Então, eu tenho 10 dezenas. Dentro de uma centena, eu também tenho 10 dezenas. Eu posso falar que eu tenho 100 unidades, ou 10 dezenas, ou uma centena. Então, aqui, ó, uma centena. A centena tem 10 unidades, 10 dezenas, ou 100 unidades. Retomando, unidade, único, dezena de 10 em 10. Centena de, colocar o M, 100 em 100. Bom, centena de 100 em 100, dezena de 10 em 10, unidade de 1 em 1. Formei 10 unidades, passei para dezena. Formei 10 dezenas, passei para centena. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer um teste. Por exemplo, eu tenho um número aqui, 235.
No número 235, quantas unidades eu tenho? 5? Tem certeza? Bem, no quadro posicional eu tenho 5, mas no número eu tenho 235 unidades. O número, ele é formado por unidade. Ele vai juntando, até formar a unidade. Então, aqui eu tenho 5. Significa que eu tenho aqui, ó. Vou fazer um risquinho. E nós vamos fazer de duas formas diferentes. Com o algarismo e com o material dourado. Então, aqui eu tenho 5 unidades. 1, 2, 3. Vamos fazer, tá muito feio, né? Vamos lá. Melhorar. Vamos começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Dezenas. Eu tenho 3. Muito bem. 3 no quadro posicional. Espera um pouquinho que nós vamos ver quantas dezenas nós temos. Então, vamos colocar as tirinhas. 1, 2, 3. E 2 centenas. São 2 barrinhas, 2 plaquinhas. 1, 2. Então, aqui eu tenho 1, 2. Só que, dentro de cada centena, eu não tenho as minhas barrinhas? 10 barrinhas? Então, aqui eu tenho 10 dezenas, mais 10 dezenas. 20 dezenas. Então, para cada uma, eu tenho 10 dezenas, 10 dezenas. Então, nesse número, eu tenho 10, 20, 21, 22, 23 dezenas. Olha aqui, ó. 23 dezenas. E centenas, 2. Então, dentro deste número, eu tenho 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. Ou eu tenho 235 unidades, ou eu tenho 23 dezenas e 5 unidades. Tá? Então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Me ajuda aqui. Eu tenho, então, 235. Quer dizer que eu tenho 235 unidades ou 2 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades, ou eu tenho, juntando aqui, 23 dezenas e 5 unidades. Combinado? Tá tranquilo até aqui? Vamos passar para frente, então. Vamos falar um pouquinho agora dessa sequência de números até o 100. Bem, aqui eu começo na unidade. Percebam, então, que para formar o 100, eu preciso ter as 100 unidades. Então, eu conto de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vão reparar que em cada linha eu vou ter de uma em uma unidade. Porém, quando eu vou olhar para a coluna, eu vou contar, então, de 10 em 10. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, é como se eu tivesse inteirinho, 100. Fosse para a linha, eu vou fazendo de 1 em 1. Ou eu vou fazendo na minha coluna a minha barrinha de 10. Vou até pegar uma coloridinha para dar diferença. De 10 em 10. Bem, se eu tenho aqui a unidade 2, eu estou andando de 10 em 10. Então, 12, 22, 32, 42, 52. E sempre, depois do 2, eu vou acrescentar mais um, vou ter o 3. Ou vou
tirar do 2, voltar e ter um 1. Eu tenho um número depois e um número antes. Vamos ver se vocês aprenderam. A minha sequência numérica deu pane. Sumiram alguns números. Vocês conseguem descobrir quais são? E aí? Viram? Ó, aqui está sem número. E agora, como eu faço? Tenho duas maneiras de fazer. Eu posso fazer na linha de 1 em 1, ou posso fazer na coluna de 10 em 10. Vamos lá, então? Tá faltando esse número. Qual é o número que está entre o 34 e o 36? Bem, se aqui eu tenho a coluna do 5, significa que depois do 34, se eu colocar mais uma unidade, eu vou ficar com 35. Muito bem. Posso fazer também de 10 em 10, não é? 10, 20, 30. Então, eu posso falar 5 mais 10, 15, 25, 35. Depois do 30, eu passo para o 45. Muito bem. Contando de 10 em 10, eu vou colocar 55. Qual veio antes de 45? Muito bem, 44. E depois? 46. Tá vendo esse movimento que estamos fazendo? Antes, depois. Vamos fazer um pouquinho melhor, numa sequência. Bem, aqui eu tenho uma partida de 1 que vai até os 60. Então, entre o 5 e o 7, muito bem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parabéns. 15, 16, 17, 18, 19. Muito bem. Depois o 24. Mais um. 25. 30. 31. Muito bem. Qual é o número que vem antes do 41? E depois do 39? 40. Muito bem. Depois do 47 vem o 48. Depois do 56, 57. Muito bem. Vamos então falar do antes, entre e depois. Qual é o número que está entre o número 4 e o número 6? Preciso achar. 4 e 6. Qual é o número que está entre? Muito bem. 5. O que isso significa? Significa que antes do 5, eu tive o 4. E depois do 5, eu tive o 6. Essa relação de antes, entre e depois, nós vamos chamar de sucessor e antecessor. Bem parecidas essas palavras, não é mesmo? Sucessor é aquele que sucede, que vem depois. Então, o sucessor é o depois. Antecessor, olha a própria palavra antes. É o que vem antes. Então, o número que vem antes, ele é antecessor. Qual é o antecessor de 3? 2, vem antes. E o sucessor? 4. Muito bem. Então, aqui a gente tem uma sequência até o 33. Qual é o número, então, que... Vamos pegar aqui, apagar um pouquinho. Vamos, então, falar. Qual é o sucessor de 28? Sucessor é o que sucede, é o que vem depois. E o antecessor? Antes de chegar no 28, eu só tinha 27 unidades. Coloquei mais uma, fiquei com 28. Vamos ver se vocês estão craques. Eu estou aqui entre o pinguim e o cachorrinho. Quem está antes de mim? O pinguim. E depois, o cachorrinho. Muito bem. 58. Qual o número que vem antes? Muito bem. Eu tinha 57 antes. E depois? 59. Agora o número 20. Qual vem antes do 20? Aqui eu tenho uma dezena. Mais uma, né? 20. Duas dezenas. Então, antes eu tenho o
19. E depois eu tenho o 21. Parabéns! Último desafio. Qual que é que vem antes do 99? Ah, e essa é fácil, né? Se é o 99, aqui eu tenho 98. Mas e depois? Muito bem. Falta só uma unidade para a gente completar uma centena. Parabéns, vocês estão craques! Hoje, então, nós vimos a centena, que corresponde a 100. Vimos um pouquinho das sequências numéricas, que tem uma regularidade de 1 em 1, ou de 10 em 10 das dezenas, que passa para a centena. E o antecessor e o sucessor. Então, aqui, ó, 1 em 1, passo para a dezena. 10 em 10, passo para a centena. Antecessor vem antes, sucessor depois. Combinado? Então, gente, ó, um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades da sua professora. Um grande beijo e bons estudos. Tchau, tchau!